que bom que você clicou em assistir esse vídeo, que bom ter você aqui de volta. Hoje nós vamos falar sobre como manter a constância na vida espiritual, parte 3, que é a leitura da Bíblia. Se você não viu a parte 1 nem a parte 2, que é sobre a oração e o jejum, corre lá, assiste, porque com certeza vai abençoar a sua vida. Se você gostou desses temas, já se inscreve nesse canal, já deixa o seu like e comenta aqui pra mim, porque vai ser muito importante. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da gente ler a Bíblia para que a gente venha manter uma vida ali de constância na presença do Senhor. Porque a Bíblia, irmãos, é um alimento na nossa vida espiritual. Você não fica sem comer, né, o dia inteiro. Às vezes você pode fazer um jejum espiritual ou fazer um jejum aí para você fazer um exame. Mas raramente você fica o dia todo sem comer, porque o seu corpo precisa do alimento para gerar energia, precisa do alimento para ter vitaminas, precisa do alimento para você ser uma pessoa saudável. E da mesma forma é a vida espiritual. Se a gente não lê a Bíblia, a gente fica anêmico espiritualmente, a gente fica sem base espiritual. E quando vem o problema, vem a dificuldade, ou até mesmo vem as tentações, a gente não tem base sólida, a gente não tem a constância na palavra de Deus. E aí qualquer vento de doutrina nos leva. Então a Bíblia, ela nos ajuda a nós não sermos enganados por qualquer um, sabe? Quando você conhece a palavra de Deus, você vê algo, ou você escuta algo e você fala, peraí, que isso aqui não é de Deus não. Ou então gera dúvida. Peraí, deixa eu confirmar se isso aqui é de Deus ou não. Porque você lembrou das Escrituras, porque você lembrou da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus deixou para nós. E sobre esses três, pilares, vamos dizer assim, da oração, do jejum, da Bíblia, houve uma ilustração que um rapaz perguntou para um sábio, qual que é mais importante, a oração ou a Bíblia? E o sábio falou, qual que é mais importante para o pássaro, a asa esquerda ou a asa direita? Então, assim, a Bíblia e a oração tem que caminhar sempre juntas, né? Elas têm um patamar ali de igualdade. O jejum também vem aí para nos ajudar a vencer as tentações, vem aí para nos ajudar a ter uma intimidade maior com Deus, para mortificar a nossa carne. Então, esses três são grandes pilares, porque através da Bíblia você pode tirar suas dúvidas, através da Bíblia você pode ter orientações para seguir na sua vida, porque o errado continua errado, ainda que todo mundo esteja falando que está certo, porque é o que a palavra diz para nós que a gente vai saber que é errado, ou a palavra diz algo que a gente vai saber que é o certo, a palavra dá essa orientação. Muitas pessoas desanimam de ler a Bíblia porque não entendem. Às vezes eu mesmo, digo por mim, às vezes eu leio um versículo, um capítulo, e eu não entendo nada, irmãos. Eu fico assim, Jesus, o que isso aqui tá falando? E aí, quando eu não entendo, o que eu vou fazer? Eu vou olhar na Bíblia, no aplicativo, tem um aplicativo da Bíblia, na tradução linguagem de hoje, que aí eu consigo ter uma versão mais simplificada. Eu vou também, às vezes, escutar estudos bíblicos no YouTube. Tem esses estudos são fantásticos de teólogos com anos de experiência. Então eu procuro sempre ver aquele pastor Hernandes Dias Lopes, que tem uma palavra muito abençoadora. Então ele traz estudos, tem outros N pastores que falam, pastoras também. Então a gente precisa esmiuçar, A gente precisa realmente se debruçar para aprender. Se a gente quer realmente aprender, a gente precisa buscar. Quando a gente vai fazer uma faculdade, nem sempre aquele conteúdo ali é facinho, não. Às vezes o professor ensina e a gente não entende nada. E a gente chega em casa, a gente corre atrás, a gente contrata professor particular, a gente vê vídeo aula, porque a gente precisa passar, Na palavra de Deus é a mesma coisa. E também, claro, e muito importante, que é a ajuda do Espírito Santo, O Espírito Santo traz clareza. Então, toda vez que a gente for ler a Bíblia, ore antes, porque com certeza o Espírito Santo vai te trazer clareza e entendimento naquilo que você for orar ali, naquilo que você for ler na palavra dele. Então, irmãos, esse é o vídeo que eu queria trazer hoje para vocês. Leiam a Bíblia, porque hoje a gente sabe que a gente está nos fins dos tempos. É tanta heresia por aí, é tanta coisa ruim, é tanta gente falando bobeira, besteira, coisa errada. Se a gente não tiver alicerçado na palavra, a gente é levado por essas pessoas, por esses falsos pastores, por esses falsos mestres, por esses falsos profetas. Muitos estão aparecendo. Quando a gente está alicerçado na palavra, na Bíblia, a gente não é enganado. Vou deixar um versículo aqui para vocês em 2 Timóteo
3,16 que eu lembrei o início do versículo. Eu não sabia o capítulo, eu não sabia qual livro que estava, e eu pesquisei no Google e achei. É assim que eu faço. Quando a gente lê a Bíblia, o Senhor vai nos lembrando dos versículos, e aí a gente pode pesquisar no Google, pode pesquisar em algum local pra gente achar, tá bom? Então fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então toda a escritura é inspirada por Deus. Então não tenham dúvida, sabe? Muitas vezes o mundo, às vezes até mesmo o nosso adversário, né, nosso inimigo, ele quer colocar dúvidas no nosso coração. Será que a Bíblia foi inspirada por Deus mesmo? Ah, mas a Bíblia foi feita por homens. Gente, toda a escritura foi inspirada por Deus. Confia nessa palavra. A Bíblia é algo que o Senhor deixou para nós, para nos conduzir no caminho dele, sabe? A Bíblia é a boca de Deus. Não tem como o Senhor falar conosco se a gente não conhecer, se a gente não praticar, se a gente não ler a Bíblia. É necessário sim ler, conhecer. Uma vez eu vi uma pessoa falando que a gente precisa ler pelo menos a Bíblia no geral uma vez, para a gente ter uma noção ali do que a Bíblia está falando, do que a Bíblia ali se retrata, porque a gente sabe que a Bíblia está falando ali no Velho Testamento para o povo judeu, né, de acordo com uma cultura, de acordo com uma promessa, e depois ele viu um Novo Testamento, né, na nova aliança com Jesus. Então é um novo tempo. Se a gente não ler, se a gente não entender, não tem como a gente ter uma base sólida. A gente precisa realmente buscar ler a Bíblia, porque se você ler, irmãos, você não vai ser levado pela inconstância, sabe? Você não vai ser levado pelos ventos que estão passando aí a todo momento. Então fica firme, irmão. Fica firme, lê a Bíblia, ore, jejue, se consagra ao Senhor, porque com certeza você vai ter constância na presença do Senhor. E quando você quiser errar, quando você quiser falhar, quando você quiser desanimar, o próprio Espírito Santo vai te lembrar das palavras dele, e aí você vai conseguir ficar de pé, tá bom? Então é isso, um grande beijo, espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, comenta, deixa o seu like e se inscreve, tá bom? Um beijo e tchau!